Bom dia, que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. A história de hoje se chama Mesmo Quando Está Escuro, de Ron Mel, do livro Histórias para o Coração. Ele era um homem forte que estava enfrentando um inimigo muito mais forte. Sua jovem esposa ficou gravemente enferma e faleceu, deixando o homem zarrão sozinho e uma filha loirinha de olhos grandes que ainda não havia completado 5 anos. A cerimônia fúnebre na pequena capela da cidade foi simples e carregada de dor. Após o sepultamento no pequeno cemitério, os vizinhos do homem reuniram-se ao redor dele. Por favor, venha com sua filha passar alguns dias conosco, disse alguém. Vocês não devem voltar para casa ainda. Mesmo diante de tanto sofrimento, o homem disse: Obrigado, meus amigos, pela oferta generosa, mas nós precisamos voltar para casa. Minha filhinha e eu precisamos enfrentar essa dor. Assim, o homem zarrão e a menina voltaram para casa, que agora parecia vazia e sem vida. O pai colocou a cama da filha em seu quarto para que eles pudessem passar juntos a escuridão da primeira noite. Os minutos passavam lentamente e a menina estava tendo grande dificuldade para dormir, a mesma do seu pai. O que pode afligir mais o coração de um pai do que ver uma criança soluçando de saudades da mãe que nunca mais vai voltar? A menina continuou a chorar noite adentro. O homem esticou o braço para tentar consolá-la da melhor maneira possível. Após alguns instantes, a menina conseguiu parar de chorar, mas apenas por dó do pai. Pensando que a filha já estava dormindo, o pai olhou para cima e orou com voz entrecortada. Eu confio em ti, ó Pai, mas a noite está escura demais. Ao ouvir a oração do pai, a menina começou a chorar novamente. Eu pensei que você estivesse dormindo, querida, ele disse. Eu tentei, papai. Estava triste por você. Eu tentei de verdade, mas eu não consegui dormir. Papai, você já viu uma noite tão escura assim? Por quê, papai? Eu não posso ver você. Está escuro demais. Em seguida, por entre as lágrimas, a menina disse baixinho: Mas você me ama mesmo quando está escuro, não é verdade, papai? Você me ama mesmo quando eu não posso enxergar você, não é verdade, papai? Como resposta, o homem pegou a filha da cama com suas mãos enormes, colocou-a de encontro ao peito e segurou-a carinhosamente até ela dormir. Quando ela se aquietou, o homem voltou a orar. Assumiu para si todo o choro da filha e o transferiu para Deus. Ele orou: Pai, a noite está escura demais. Não posso te enxergar, mas tu me amas, mesmo quando está escuro e eu não posso te enxergar. Não é verdade, Pai? Naquelas horas tão tenebrosas, o Senhor o tocou, dando-lhe novas forças para prosseguir. Ele sabia que Deus continuaria a amá-lo, mesmo no escuro. Essa história, ela nos toca profundamente, porque todos nós, em algum momento da nossa vida, ou nós já enfrentamos ou nós vamos enfrentar momentos de muita escuridão, momentos de dor, de olhos embaçados pelas lágrimas, em que muitas vezes a gente pensa: Deus não está me vendo, porque se Ele estivesse me vendo, Ele não permitiria que isso acontecesse comigo. Muitas vezes, quando a dor nos assalta, quando o medo sobrevém, quando as intempéries da vida, quando as tristezas nos assaltam, nós nos sentimos como se estivéssemos num lugar muito escuro, não é verdade? Em que a gente não consegue enxergar a saída, que a gente não consegue enxergar como vai ser, como que é, porque está tudo escuro. Nós que estamos enfrentando essa pandemia, nós estamos nos sentindo assim, né? Se você parar muito para pensar sobre isso, você acaba se sentindo desesperado, ficando desesperado,
porque nós olhamos para o futuro, não sabemos o que nos reserva o futuro. Quantas pessoas estão no escuro nessa hora porque seus negócios faliram, porque os planos e projetos que tinham para esse ano foram por água abaixo, porque suas economias acabaram, porque estão dependendo de um auxílio do governo para viver. Muitos de nós estamos vivendo dias de escuridão. E às vezes a gente pensa, como essa menininha, né? Mesmo quando está escuro, o Senhor me ama, papai. Mesmo quando eu não posso te enxergar, o Senhor me ama. Porque quando eventos de dor vêm sobre nós, a gente tem a impressão de que Deus não nos ama mais e que tudo ficou escuro e por isso Deus não está nos vendo. Como a menininha no quarto escuro, cada um estava na sua cama, né? Por isso que ela falava que não estava vendo. Estava muito difícil de dormir por causa da dor e do vazio e ela não enxergava o pai. E então, quando o pai a aninhou nos braços, então ela pôde sentir o calor do pai. Então, ainda que ela não conseguisse enxergar, ela sabia que nos braços do pai ela estava segura, porque ela pôde sentir os braços do pai. Mas enquanto o dia não raiou, apesar de sentir, ela não viu nada. Nós vemos aqui também na história que o autor ele fala assim: o que pode afligir mais o coração de um pai do que ver uma criança soluçando de saudade da mãe que nunca mais vai voltar? Sabe, algumas pessoas têm muitas perguntas do porquê Deus permite o nosso sofrimento, do porquê nós sofremos, do porquê coisas injustas acontecem com pessoas boas, do porquê coisas ruins acontecem. Essa seria uma pergunta: por que Deus permite uma mãe com uma filha de 5 anos partir? Eu quero dizer para você uma coisa: Deus não é a razão do nosso sofrimento. Deus é a nossa cura. Todas essas coisas e sofrimentos acontecem sobre nós por causa do pecado. Deus não escolheu isso para nós. Isso acontece por causa do pecado. A morte entrou, a doença entrou, o sofrimento entrou porque o pecado entrou. E eu tenho a ideia de que quando Deus nos vê sofrer, mais raiva, se é que eu posso dizer assim, mais indignado, mais irado, né? Mais irado ele fica com o pecado, porque ele olha e ele fala: não foi isso que eu planejei para o ser humano que eu criei. Sabe, nós ainda, mesmo nós que servimos a Deus, nós não estamos livres de passar por dores e aflições, porque nós estamos nesse mundo, e esse mundo ele é regido pelas leis do pecado. As doenças não atingem só quem é ímpio, as doenças chegam para quem é crente também, para quem crê em Deus também. A tempestade não vem só para aquele que não serve a Deus, a tempestade também vem para aquele que serve a Deus. A diferença está em que quando nós confiamos no nosso Pai e sabemos que Ele não é a razão do nosso sofrimento, não é Deus que causa o nosso sofrimento, quando nós entendemos isso, que Ele não é o causador do nosso sofrimento, mas Ele é a nossa cura. Quando nós entendemos isso, nós podemos confiar que ainda que esteja tudo escuro, nós podemos confiar que o nosso Pai, Ele ainda nos vê e Ele vai nos envolver com o seu abraço, com o seu amor protetor, com o seu calor, com a chama do Espírito Santo para aquecer nosso coração nas noites mais escuras da nossa alma e da nossa vida. Se você está enfrentando isso exatamente agora, eu quero dizer para você: faça como esse pai fez. Faça uma oração e diga para ele: Pai, está escuro demais. Pai, está tudo muito incerto e eu não sei como vai ser daqui para frente. Pai, o Senhor me ama mesmo quando eu não posso te enxergar. Eu te garanto que se você fizer essa oração com seu coração sincero, ainda que você não enxergue o futuro e não entenda o que está acontecendo e nem o que vai acontecer, mas você vai ser envolvido pelo amor do Senhor, porque Ele não é a razão do nosso sofrimento, mas Ele é a nossa cura.
A diferença entre o que serve e o que não serve a Deus é que aquele que serve a Deus, ainda que esteja escuro, ele sabe que tem um Deus que cuida dele. E quando tudo isso aqui acabar, quando o último inimigo for vencido, que é a morte e o pecado, nós estaremos com Ele no lugar onde não haverá mais choro, onde não haverá mais tristeza, onde não haverá mais morte, onde Ele enxugará dos nossos olhos toda a nossa lágrima. Mas até esse dia chegar, eu quero dizer para você que você tem um pai que te enxerga mesmo quando você não está enxergando ele. Você tem um pai que te protege mesmo quando você se sente desprotegido. Você tem um pai que mesmo na pior dor da sua vida, ele te abraça e te ajuda a enfrentar, porque ele não é a razão do seu sofrimento, mas ele é a sua cura. E Ele é a luz no meio da nossa escuridão. Que Deus te abençoe você nesse dia, em nome de Jesus.